PSOL. Não taxar grandes fortunas no Brasil é manutenção de privilégios, é a manutenção da história deste país, que é uma história de privilégios para os mais ricos. Pois a taxação de grandes fortunas é uma medida descrita na Constituição do Brasil, mas nunca regulamentada, né? Nunca regulamentada, evidentemente, porque a política, em regra, como a gente sempre fala, majoritariamente responde aos interesses dos mais ricos. É interessante que nos últimos anos tenha tanta polêmica sobre taxação de grandes fortunas, né? E parte dessas polêmicas, elas são absolutamente conscientes, no sentido de que quem fala contra a taxação de grandes fortunas apresenta argumentos mais elaborados, talvez robustos e tudo mais. Eu não considero elaborados e robustos, mas eles pelo menos tentam ter esta forma, né? E vou falar um pouco sobre isso. Mas tem uma questão que é absolutamente básica, me parece, quando a gente vai falar de taxação de grandes fortunas, que é uma consciência média. O Brasil é um país tão miserável que quando a gente fala de taxação de grandes fortunas, às vezes uma pessoa que tem, por exemplo, uma casa própria, um carro e um apartamento que aluga para ter uma renda extra, ela acha que nós estamos falando de taxar esta pessoa, né? Tal é a situação de miserabilidade do povo brasileiro. As pessoas que têm uma casa própria e um carro, elas, de fato, na sociedade brasileira tão desigual, elas se entendem numa posição onde ela se acha, ou ela pode achar que ela é um super rico, né? E evidentemente que os super ricos utilizam isso para falar contra a taxação de grandes fortunas, né? Ou seja, os comunistas querem tirar a tua casa, essas coisas assim, né? Entra um pouco esse tipo de alegoria, né? Quando vai se discutir taxação de grandes fortunas. Então, eu sempre gosto de afirmar para as pessoas que quando a gente fala de taxação de grandes fortunas, nós não estamos falando, provavelmente nenhuma pessoa que seria taxada, caso fossem taxadas as grandes fortunas no Brasil, nenhuma delas está vendo esse vídeo. Nenhuma delas está vendo esse vídeo. Quando a gente fala de taxação de grandes fortunas, não tem nenhum amigo teu que vai ser taxado. Nenhum. Tu não conhece essa pessoa. Tu não encontra ela no café, tu não encontra ela no ônibus, nem pensar, né? Tu não encontra ela... Olha, assim, é muito difícil que tu vai encontrar essa pessoa no aeroporto, se tu já andou de avião alguma vez na vida. Entende? Nós estamos falando de pessoas que têm jatinho, nós estamos falando de pessoas que têm helicóptero, entendeu? É um nível de riqueza de bilionário. Aí tem uma turma que diz o seguinte, não, mas o bilionário gera emprego, né? Bem, né? Por favor, né? E aí? Se taxar as grandes fortunas, vai haver fuga de capital, as pessoas vão deixar de investir no Brasil. É só comparar com outros países do mundo onde existe taxação dos mais ricos. Isso não existe, isso não acontece, não acontece dessa forma. Então, quer dizer, não taxar grandes fortunas no Brasil é manutenção de privilégios, é a manutenção da história deste país, né? Que é uma história de privilégios para os mais ricos. 50-55 Jurandir, pra deputado federal. Jurandir Silva.